João capítulo 2, versículo 13 a seguir, diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? E nós terminamos com o versículo 21 que diz: mas ele estava falando do templo do seu corpo. Senhor Jesus, torna cativo, Senhor, o nosso entendimento a esta palavra. Converta-nos, ó Pai, a esta palavra, Senhor. Converta-nos a esta palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode colocar meu material, por favor? Joga numa das telas aqui na minha frente também, por favor. Quero começar esta noite com uma pergunta. Muitas vezes pedimos muitas coisas a Deus, mas como está aquilo que Ele já nos deu? Como está aquilo que Ele já nos deu? Diariamente nós pedimos coisas ao Senhor. Diariamente nós colocamos diante de Deus algo que nós desejamos que Ele nos entregue, algo que Ele faça na nossa vida. Mas a verdade é que nós precisamos parar para avaliar em como está aquilo que Ele já nos deu. Porque eu acredito que não há ninguém aqui esta noite que não tenha recebido algo de Deus. Todos nós recebemos algo, e não é algo no singular, algo no plural. E muitas vezes nós estamos angustiados, porque Deus não nos entregou aquilo que nós estamos pedindo. Porque Deus ainda não nos forneceu aquilo que nós estamos clamando. Mas de repente nós não refletimos que aquilo que a qual Deus já nos deu não está tão bem. Há um milagre de ressurreição no ministério de Jesus, a filha de Jairo. Jesus é convidado por Jairo para ir àquela casa aonde que havia morte. E quando Jesus entra naquela casa, Jesus traz a filha de Jairo à vida novamente. E quando Jesus a entrega viva, Jesus fala uma frase que é fantástica. Jesus diz: dê a ela de comer. Dê a ela de comer. Percebe que
se Jesus ressuscitasse aquela menina, mas se ninguém alimentasse, o que aconteceria com ela? Morreria novamente. E é isso que nós precisamos entender, que quando Deus faz algo na nossa vida, quando Deus nos entrega algo, é responsabilidade nossa de alimentar isso. É responsabilidade nossa de nutrir esta bênção, esta dádiva, este presente. E muitas vezes Deus, Ele não nos entrega novas dádivas, porque as que Ele já nos entregou, nós não cuidamos. Nós não cuidamos. O Augusto Cury, ele cunha um termo chamado psicoadaptação, que ele chama de um fenômeno quando nós perdemos o estímulo de encanto diante daquilo que nós ficamos longamente expostos. Simples. Você comprou um carro, você ficou encantado com aquele carro. A maneira com que você passava a cera naquele carro, a esposa ficava até com ciúme. Cuidado, aquela coisa, ninguém entra com nada dentro desse carro porque não pode sujar. Aí o tempo passa, você ficou exposto diante desse carro durante anos. Aí lá um belo dia você estaciona esse carro em algum lugar. É quando você volta no estacionamento e você encontra o seu carro, alguém escreveu na sujeira dele: me lava por favor. Porque nós vamos psicoadaptando a isso. E muitas vezes isso acontece com aquilo que Deus nos entregou, com aquilo que Deus nos concedeu. E o texto que nós lemos é um texto que nos mostrará o que acontece quando nós não alimentamos o que Deus nos entrega. O que acontece quando nós não respondemos, quando nós não correspondemos, cuidando disso, nutrindo isso, alimentando isso. O texto fala do templo. O templo foi uma dádiva de Deus. O templo foi um presente de Deus, um presente pedagógico, uma dádiva que muito alegrou Israel quando este templo foi construído. E quando nós olhamos para o cenário que nós lemos, eu aprendo em primeiro lugar que quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos entregou, quando nós não alimentamos daquilo que Deus nos entregou, em primeiro lugar, nós deformamos. Nós deformamos. Quando nós não nutrimos o que Deus nos entrega, nós deformamos isso. Se você lê a inauguração do templo, você percebe que foi uma das festas mais encantadoras de Israel. O dia em que o templo foi inaugurado, a glória, a presença, a alegria, o temor, a reverência do templo. Ninguém ousava desrespeitar, ninguém ousava ser irreverente, ninguém ousava pecar contra Deus diante desse ambiente. Era muito sagrado. A fé deste povo passa a ser templocêntrica. Tudo que eles iriam oferecer a Deus tinha de ser no templo. Tudo que eles queriam receber de Deus, eles eram gratos no templo. A fé deste povo circulava em volta deste templo. Um temor, um cuidado, uma reverência. Mas o texto diz que quando Jesus chegou neste templo, anos depois,
este templo é totalmente inverso da sua origem. Este templo é totalmente ao avesso da sua origem. E por que este templo chegou nesse estado? Este templo chegou nesse estado porque eles deixaram de alimentar, porque eles deixaram de nutrir, eles deixaram o encanto daquilo que eles haviam recebido pedagogicamente de Deus. E agora, o templo, que era um ambiente de graça, de alegria, as pessoas iam para o templo, chegavam com seus corações tristes por causa dos seus pecados, mas quando eles ofertavam o seu sacrifício, eles eram tomados por um senso de alegria, de perdão, de graça, de misericórdia. Era um ambiente de transformações, era um ambiente de muitas celebrações. Agora o texto vai dizer que este templo, ele se tornou um covil de ladrões. Este templo se tornou uma anarquia. Estão roubando, estão extorquindo aqui. Aquele templo que foi alvo de bênção, que foi plantado pedagogicamente para uma bênção, agora o ambiente já não é mais o mesmo. O ambiente foi deformado. E quem que deformou este templo não foi demônios, não foi o diabo, foram os religiosos. Foram Anás, foram Caifás que deformou este ambiente. E por que chegaram a este ponto? Chegaram a este ponto porque eles deixaram de alimentar aquilo que eles haviam recebido de Deus. A arca já não estava mais lá. Quantas coisas foram deformadas porque eles não cuidaram daquilo que eles receberam de Deus. Segundo lugar, quando você não cuida daquilo que Deus te entregou, você se conforma. Olha o texto. O texto diz que haviam cadeiras ali, eles se assentaram, os cambistas se assentaram. Gente, quando você se assenta, é porque você está à vontade. Quando você se assenta, porque você quer ficar ali, você está confortável ali. Havia cadeira e havia mesa, mas como que eles estão sentando? Como que eles estão tendo mesa para debruçar em um ambiente tenebroso desse? Em um ambiente que os princípios foram quebrados, Deus está sendo desonrado, a santidade de Deus está sendo ferida, o pobre está sendo explorado, a viúva está sendo explorada. Mas isso não incomoda eles. Eles estão confortáveis ali, tem cadeira ali, tem mesa ali. Eles não querem saírem dali, eles não estão incomodados ali. Quando nós não alimentamos o que recebemos de Deus, nós deformamos isso. E o próximo passo é nos conformar a esse caos. Esses homens se conformam a esta sujeira moral, a essa sujeira espiritual. Eles estão sentados, os cambistas estão sentados ali, debruçados em suas mesas. E em terceiro lugar, quando você não cuida daquilo que Deus lhe entrega, então você chega ao terceiro estágio. Você passa a usar isso insanamente. Os cambistas usam o templo agora para ganhar dinheiro próprio. Era mais ou menos assim, várias histórias acontecem nesse contexto. Uma delas, vinha o ofertante trazendo lá o seu cordeiro de 1 ano para oferecer ao Senhor. Os religiosos, Anás e Caifás, colocavam a cúpula ali para avaliar o cordeiro. E eles achavam defeito onde que não tinha, só para que ele pudesse comprar o cordeiro do grupo de Anás e Caifás. Chegou um ponto que as pessoas não queriam mais trazer cordeiro de casa, porque sabiam que seriam reprovados lá, e agora eles teriam de comprar deles, só que o preço era exorbitante. O estrangeiro vinha de outras nações para sacrificar, mas o templo criou uma própria moeda, e quando fazia essa troca, este câmbio, eles eram extorquidos.
O templo que era utilizado na sua origem para abençoar, agora está extorquindo, agora está explorando. Em João capítulo 8, meu Deus, a Bíblia diz que os religiosos tramaram um assassinato no templo. Como assim? Como tramar um assassinato, um apedrejamento no templo? É claro que ela nunca seria apedrejada no templo. Havia um protocolo, tinha que ser fora dos portões da cidade. Mas se a sentença fosse dada ali, em hipótese ela teria sido apedrejada ali. Como assim? O templo, na sua origem, ele foi criado para gerar vida. Mas agora eles estão utilizando toda essa estrutura para os seus próprios interesses insanos e malignos. O pródigo fez exatamente isso. O pródigo pega o dinheiro do pai e usa para viver os seus caprichos, as suas luxúrias. Quando eu não alimento o que eu recebo de Deus, eu deformo isso. Quando eu não nutro o que Deus me deu, eu vou me conformando com o caos. Quando eu não nutro, quando eu não alimento, eu vou usar isso de maneira insana. De maneira insana. A questão é que quando a história vai terminando, Jesus, ele dá uma reinterpretação para o templo. Na verdade, quando Jesus vai agir aqui no templo, Jesus vai dizer no versículo 21 que o templo é o corpo. Então, pela primeira vez nas Escrituras, o templo vai ganhar uma reinterpretação. Porque na verdade Deus permitiu a construção do templo para chegar aqui, para que nós pudéssemos entender a dinâmica do nosso corpo e da nossa vida, para que quando nós falarmos que Deus habita no seu templo, que nós somos templo de Deus, nós pudéssemos ter a dimensão disso no mundo espiritual. Então, na verdade, toda essa bagunça que aconteceu no templo chamado estrutura física, na verdade, ele acontece dentro de nós, porque o templo é o corpo, o templo é a nossa vida. Então você pega essas três coisas e aplica em vida. Então isso significa dizer que tem muitas pessoas que está deformando o que recebeu. E o que todos nós aqui recebemos em comum? Nós recebemos vida. Nós recebemos fôlego de vida. Nós recebemos existência de Deus. E a pergunta que eu faço é: como que você está cuidando da sua vida? Como que você está cuidando do seu corpo? Muitos de nós há muito tempo já não cuidam mais. E você precisa entender a necessidade de você cuidar da sua saúde física. A importância de você ter uma alimentação educada. A importância de você cuidar da sua saúde, dos seus hormônios, do seu colesterol, do seu sangue. Você precisa cuidar deste templo. Tem gente que come igual uma lima nova. E ele dá muita risada quando eu como mesmo, porque crente não bebe, mas crente come, e ele vai, e ele vai. De repente a pressão está lá em cima. De repente a obesidade chega. De repente muitas complicações vão acontecendo. E ele acha que essa atitude, ela é inocente diante de Deus. Você precisa cuidar disso. Cuide. Mas de repente, existem pessoas que estão conformando com o caos. Ele se conforma com um casamento que se deformou porque ele não cuidou. Ele não cuidou dessa casa, ele não cuidou desse casamento, ele não cuidou dessa aliança, ele não cuidou desses filhos, ele não cuidou dessa casa. E agora ele se conforma com tudo isso. Ele se conforma com este nível, ele se conforma com essa realidade. E de repente você vai para um outro estágio. Você usa o que Deus te deu para coisa insana. Quantas pessoas que estão usando o próprio corpo para coisas insanas.
Todas as vezes que alguém adultera, todas as vezes que alguém usa a sua sexualidade fora do casamento, ele está utilizando o que Deus deu para ele para coisas insanas. Todas as vezes que você olha para o seu corpo e você cultua o seu corpo, você idolatra o seu corpo. O índice de mulheres no mundo que não querem ter filhos, porque alegam que a maternidade deforma o corpo e elas não querem perder este ídolo, tem crescido. Pessoas que investem muito mais no corpo do que na alma, do que no espírito, de igual modo. Todas as vezes que você usa a sua língua para ferir alguém, você está usando algo que Deus te deu, insanamente. Insanamente. Deus te deu a vida, Deus te deu a casa, Deus te deu filhos, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma história. Como você está cuidando disso? Como que nós somos capazes de deformar nossa história? Como que nós somos capazes de tomar decisões, fazer escolhas, e de repente a vida vai passando e nós vamos nos deformando, o nosso ser, o nosso caráter. E quantas pessoas que se conformam nisso, acham que está tudo bem. Quantas pessoas que não reagem mais, ele se assenta na cadeira e na mesa, no meio de toda essa tenebrosidade, no meio de toda essa sujeira moral e espiritual, no meio desse caos espiritual e moral, ele senta na cadeira e debruça na mesa como se nada estivesse acontecendo. Ele se sente confortável no meio do caos. Ele se sente confortável com esse casamento desse jeito, com essa moralidade desse jeito, com essa masculinidade desse jeito. Aí ele se conforma com essa feminilidade, ela se conforma com a feminilidade desse jeito. Ela deforma, ela se conforma e agora ela vai usando isso. Quando nós falamos todos os cultos sobre generosidade, sobre fidelidade, sobre dinheiro, gente, quantas pessoas que estão utilizando dinheiro, está usando dinheiro insanamente. Ele cresceu na empresa, ele usa esse cargo para humilhar o outro. Ele foi promovido, ela foi promovida, e de repente agora ela está ganhando mais do que o marido, e agora ela usa esse dinheiro para humilhar o marido, para desonrar o marido. Quantas pessoas que usam o próprio dinheiro para financiar imoralidade. Quantas pessoas que usam o dinheiro para comprar algo, para só levantar inveja diante daqueles que os invejam. Quando nós falamos de você canalizar os recursos de Deus, isso aqui não é uma manipulação. É porque Jonas pegou o dinheiro de Deus para fugir de Deus. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Jesus chega no templo. Jesus chega no templo e ele encontra essa casa desarrumada, essa casa investida do propósito. E então ele vai ter uma ação nesta casa. E é exatamente isso que vai nos salvar. O texto vai dizer que Jesus é tomado pelo zelo de Deus. Jesus é tomado pelo zelo de Deus. E o zelo de Deus fará com que ele derruba as cadeiras, com que ele derruba as mesas, com que ele expulsa os cambistas, que ele expulsa os ladrões. Porque aquela casa, que era a casa de oração, está hospedando homens insanos. Quando você não cuida do que Deus te deu, você começa a hospedar o que você nunca deveria hospedar. Você começa a hospedar amargura nesse coração. Você começa a hospedar ressentimento nesse coração. Você começa a hospedar revolta, rebeldia. Você começa a hospedar ira, cólera descontrolada. Você começa a hospedar vaidades. Você começa a hospedar vinganças. Você começa a hospedar tudo aquilo que vai te drenar. Quantas vezes nós nos conformamos com aquilo que está nos matando?
Nós nos conformamos com aquilo que está nos tirando a vida. Como pode homens se conformarem a um estilo de vida que está matando o casamento? Ele é disposto a deixar a esposa no dia do aniversário para jogar futebol com os amigos. Ele é disposto a deixar a esposa doente, filho doente, para jogar futebol. Essas mulheres são conhecidas como viúvas esportivas. Viúvas esportivas. Como pode esta mulher abandonar a casa por causa de amigas? Como pode esta mulher abandonar o casamento, abandonar o coração do marido, abandonar o privilégio de cuidar de filhos? Cuidar de filhos, em nome da sua vaidade, em nome das suas ambições, em nome dos seus sonhos ambiciosos e egocêntricos. Não está disposto a renunciar, não está disposto a abrir mão para a missão mais nobre da vida, que é filhos. Nós vamos hospedando dentro de nós aquilo que está nos matando, assim como eles estavam hospedando vilões naquela casa. Jesus chega e o texto diz que o zelo de Deus o toma, e ele começa a virar as mesas, ele começa a virar as cadeiras, e ele expulsa tudo, ele faz uma limpeza na casa. Essa casa não foi criada para isso, essa casa não tem esse propósito. Eu quero te dizer uma coisa, que o que vai salvar a sua vida, o que vai salvar a sua história, é o zelo de Deus. O zelo fala deste ardor, o zelo fala dessa intensidade, o zelo fala desse fervor, o zelo fala deste fogo dentro de nós, em prol de uma causa. Jesus foi tomado por este zelo, Jesus foi tomado por este fogo, Jesus foi tomado por essa intensidade. Esta noite, Ele te traz aqui para lhe dizer uma coisa: se você perder o zelo por aquilo que Deus te deu, você vai deformar o que Deus te deu, você vai se conformar ao caos que isso se tornou, e você vai usar isso insanamente na vida. Você vai usar a esposa para ser a sua empregada, lavar, passar, manter casa limpa e te servir sexualmente, e ponto. Você vai usar esse marido para bancar as suas vaidades, e ponto. Você vai pegar o corpo que Deus te deu e vai criar a sua própria história, o seu próprio atalho. Você acha que o seu corpo pode hospedar vícios? Você acha que o seu corpo pode hospedar o que você bem entender? Muitos casamentos se quebraram porque faltou zelo. Muitas espiritualidades se quebraram porque faltou zelo. Esta noite eu oro para que o zelo de Deus te alcance. E eu quero que você ore esta noite buscando o zelo de Deus. Esta atitude, essa coragem, essa ousadia de olhar para dentro de si e quebrar essas cadeiras, e lançar fora essas cadeiras, e quebrar essas mesas, é você dizer para você mesmo: eu não vou sentar, eu não vou ficar à mesa diante daquilo que está me matando, diante daquilo que está estragando a minha vida com Deus. Eu não vou me conformar, eu não vou me sentir confortável vivendo uma vida fora de Deus, vivendo uma vida fora da santidade, vivendo uma vida fora da palavra. Eu não vou aceitar mesa e cadeira no meio do caos. Eu vou jogar fora, eu vou lançar fora tudo aquilo que está drenando a minha paz, a minha alegria, o meu casamento. Eu não vou engolir este caos, eu vou jogar para fora, porque o meu casamento foi Deus que me deu, os meus filhos foram Deus que deu, a minha vida foi Deus que deu, e eu vou zelar por isso. Satanás não vai prevalecer naquilo que Deus me deu. Só o zelo de Deus é capaz de fazer isso na tua vida esta noite. Essa unção
do que você se tornou, essa indignação do que você se deformou, essa indignação daquilo que você está usando, a vida, o fôlego, a história, dinheiro, trabalho, pessoas. Deus te deu tudo isso, mas não foi para servir os seus caprichos, não foi para servir os seus próprios interesses. Isto tem um propósito, isto tem um lugar a chegar, tem um alvo, e é a glória de Deus. Se levanta esta noite no selo de Deus, diga: Satanás, acabou. Eu lanço para fora a cadeira, eu derrubo essas mesas, eu jogo para fora essa angústia, eu jogo para fora essa depressão, eu jogo para fora essa vingança, eu jogo para fora essa amargura, eu jogo para fora essa passividade. Hoje eu vou limpar a casa da minha vida, eu vou limpar o templo da minha alma, e voltarei a ser o que Deus me chamou para ser. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus achou os cambistas. Eu quero que você diga: Deus, acha dentro de mim os cambistas, acha dentro de mim as motivações más, eu usando pessoas, eu usando gente para atender os meus egos. Acha isso dentro de mim, Jesus. Eu quero limpar o meu templo, eu quero limpar a minha casa, eu quero voltar a cuidar daquilo que o Senhor me deu. Eu quero olhar para esses filhos como a minha missão. Eu quero olhar por esta casa como sendo a minha primeira missão. Eu quero olhar para a vida, eu quero cuidar do que o Senhor me deu. Eu quero proteger isso, eu quero cuidar disso. Eu quero levantar cercas sagradas e manter o encanto disso. Eu não quero desprezar, eu não quero descuidar, eu não quero relaxar daquilo que o Senhor me deu. Você precisa esta noite de ser batizado no zelo de Deus. Não se conforma com este mal, não se conforma com esta vida de enfermidades, não se conforma com este nível de casa, de família, não se conforma. Deus tem algo muito melhor e maior para você. Deus tem uma vida, um nível melhor do que você tem vivido. Seja cheio do zelo de Deus esta noite e lança para fora tudo aquilo que nunca deveria ter entrado no templo chamado vida, no templo chamado emoções, no templo chamado coração. Deus esta noite te diz: eu te dou forças para você lançar fora todo este mal. Eu te pego pela tua mão direita e te ajudo a lançar fora. Eu te pego pela tua mão direita e eu te ajudo a colocar para fora o que está te matando, o que está drenando a sua salvação, o que está estragando o que Deus te deu. Deus está te dando graça esta noite para quebrar este ciclo de vício, para quebrar este ciclo de adultério, para quebrar este ciclo de pornografia, para quebrar este ciclo de mentira. Esta noite tem poder nesta casa para você lançar para fora tudo que é maligno, limpar o templo e viver o melhor de Deus para você.